Olá, eu me chamo Luísa Mais Manara, sou radiologista pediátrica e vou moderar a mesa agora. Queria chamar também a Fernanda Braojos. Também sou radiologista pediátrica. Eu sou de Florianópolis. Hoje a gente vai ter duas apresentações da Gabriela Carboni, que é do Rio Grande do Sul. A Gabriela vai iniciar com o trabalho Doses de Radiação em Tomografia de Tórax Pediátrica, análise comparativa entre instituição brasileira e valores de referência internacionais atuais. Gabriela Carboni, do Rio Grande do Sul, ela é médica residente em Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital Moinhos de Vento. Então tá, bom dia a todos. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre doses de radiação em tomografia de tórax pediátrica, fazendo uma análise comparativa entre a instituição brasileira e valores de referência internacionais atuais. Não tenho conflitos de interesse, o nosso trabalho está inscrito junto ao CEP. E, como a gente sabe, né, a realização de exames de tomografia computadorizada, principalmente de tórax em crianças, tem crescido ao redor do mundo. Em consequência disso, são levantadas preocupações com as doses de radiação. A otimização dos parâmetros de aquisição, elas são cruciais para alcançar uma qualidade de imagem diagnóstica aceitável, sempre com a menor dose possível de radiação, de acordo com o nosso princípio de radioproteção, então, ALARA, né, bem conhecido. Em 2021, foi publicado o primeiro estudo que estabelecia níveis de AD e DRL. Tá? O que a gente está falando aqui? De Achievable Dose e do Diagnostic Reference Levels, que são níveis estudados em uma ampla base, tanto de dados locais quanto nacionais, onde a gente vai avaliar quais os níveis de radiação a gente está utilizando para que seja possível, então, fazer uma criação de protocolos e otimizar cada vez mais essa dosagem. Aqui, quando a gente está falando de AD, a gente está falando do percentil 50, ou seja, a dose média que a gente está usando durante os exames, tá? E quando a gente está falando de DRL, a gente está falando do percentil 75, aquela dose que a gente almeja não chegar e nunca passar dela. E para calcular esses parâmetros, a gente vai utilizar duas estimativas de dose de radiação. Aqui só é importante uma observação que a gente não está falando de dose absorvida, a gente está falando de dose despendida nos tomógrafos, sendo ele o CTDI volume, que é o índice volumétrico de dose, estimado em miligrays, e o DLP, que seria o produto da dose e comprimento, ou seja, o produto do CTDI volume, pelo comprimento escaneado em centímetros do paciente. Por isso, pensando em tudo isso, né, a nossa instituição, a partir de 2018, na tentativa de reduzir ao máximo as doses de radiação, principalmente na população pediátrica, adotou o protocolo FLASH. O que seria esse protocolo? São exames realizados em um aparelho de tomografia de dupla fonte de energia em associação ao aumento do pitch. A dupla fonte de energia, ela nos permite que a gente utilize um pitch muito maior do que em fontes únicas. E o pitch seria, então, por definição, a razão entre a distância percorrida pela mesa durante uma rotação de 360 graus dessa fonte e a espessura de corte utilizada. Então, quando a gente está pensando em aumentar o pitch, a gente consegue aumentar o espaçamento da espiral e reduzir o tempo de exame. Logo, a gente consegue uma redução da dose de radiação para esse paciente e, com a utilização de um tomógrafo de dupla fonte, a gente consegue manter a qualidade de imagem, sempre pensando naquele princípio desde o início. E também, de forma concomitante, a gente consegue, reduzindo o tempo de exame, reduzir os artefatos de movimento e reduzir também a necessidade de sedação anestésica, né? Que, infelizmente, em alguns casos ainda é muito utilizada na população pediátrica. Aqui só umas ilustraçõezinhas para a gente entender um pouquinho melhor por que a resolução não é apenas aumentar o pitch, né? Porque quando a gente está falando aqui de uma fonte única, no momento em que a gente aumenta muito o pitch, a gente vai começar a ter gaps dentro dessa reconstrução de imagem. A gente pode acabar perdendo muita qualidade. Mas, quando a gente está utilizando uma dupla fonte, a gente começa a ter uma varredura muito mais uniforme e que permite um aumento muito maior da velocidade do exame, né? Aqui só uma ilustração de uma tomografia de tórax realizada conforme o protocolo FLASH e conforme o protocolo convencional, onde a gente consegue ver que a qualidade de imagem é bem preservada. Então, a gente delineou como objetivos desse estudo comparar a dose de radiação em pacientes pediátricos submetidos à tomografia de tórax, sem contraste, em aparelho de dupla fonte de energia, através do protocolo FLASH, com os dados recentes disponíveis na literatura. O nosso estudo é um estudo transversal, retrospectivo e unicêntrico, onde foi feita uma amostra por conveniência e a gente realizou a revisão tanto do prontuário, para saber qual o público que a gente estava estudando,
quanto à revisão de exames, obtendo então o CTDI e o DLP para conseguir fazer o cálculo dos níveis. Como resultados, aqui eu trouxe uma tabelinha mais geral dos valores numéricos que a gente obteve, tá? E também para a gente ter uma ideia da nossa amostra, que foi maior na população entre 1 ano e 5 anos incompletos, mas para a gente conseguir visualizar isso de uma forma um pouco mais fácil, eu trouxe os gráficos. Aqui nos gráficos, então, primeiro a gente está falando de CTDI, tá? A gente está fazendo a avaliação, sendo a nossa linha ali a linha azul, obtida na instituição, a linha amarelinha, que a gente estava falando do Achievable Dose, então o percentil 50%, né, perdão, o percentil 50%, onde a gente tem a média dos exames sendo realizado com essa dose, e o Diagnostic Reference Level, que seria a linha rosa, que é onde a gente almeja não chegar. E como a gente pode ver, a nossa instituição ficou bem abaixo dessas linhas, e principalmente quando a gente está avaliando esse público entre 5 e 10 anos e 10 a 14 anos. E, felizmente, quando a gente vai avaliar também os níveis de DLP, ou seja, né, o produto pelo comprimento, a gente mantém essa redução bem significativa. E, mais uma vez, a gente vê de forma ainda mais clara entre o público de 5 a 10 anos e de 10 a 14 anos. Enfim, como conclusão, né, a gente percebe que a otimização dos protocolos de tomografia em pacientes pediátricos, fornecendo a melhor qualidade de imagem através da menor dose possível de radiação, ela deve sim ser uma preocupação diária dentro do serviço de radiologia e de forma ainda mais significativa quando a gente está falando aqui de referência pediátrica, sendo a avaliação de valores de referência como o DRL e o AD importantes ferramentas para esse objetivo. Como a gente também viu, principalmente naqueles exemplos que eu trouxe, o uso de baixas doses de radiação na tomografia de tórax, ela apresenta bons resultados, visto que o parênquima pulmonar ele absorve menos radiação e mostra um alto contraste, permitindo que mesmo imagens com um pouco mais de ruído, elas tenham uma boa acurácia diagnóstica. E o uso do protocolo FLASH foi capaz, então, de atingir níveis de CTDI e de DLP inferiores às recentes referências publicadas, né, como a gente viu de 2021 dos Estados Unidos, estando em concordância com a meta de redução de doses de radiação nesse público. Muito obrigada. Então, primeiramente, queria te parabenizar pela tua apresentação, pelo teu trabalho. Para nós que somos radiologistas pediátricas, assim, essa questão da dose de radiação dos exames é sempre muito pertinente, né? E é muito importante ver que tem residentes que estão se importando com isso e estão estudando isso. Eu fiquei só com alguma dúvida. O DLP, que é pelo comprimento, né? Uhum. É tudo calculado pelo aparelho. Não precisa fazer nenhum cálculo manual de acordo com a estatura do paciente. Não, no final do exame a gente recebe todo o protocolo direitinho e nele já está escrito. Já tem todos os dados. Sim. Aham. Interessante. E a busca pela baixa dose, ela tem que ser constante mesmo, né? Então, a gente precisa que realmente os residentes se interessem pelo assunto, porque todo ano nós vamos precisar rever protocolo, ver como está sendo feito, então parabéns pelo trabalho. E uma outra questão e isso partiu do princípio, foi uma busca de literatura, e aí vocês resolveram olhar para o serviço de vocês, ou teve algum evento, assim, o trabalho ele nasceu da onde? Então, a gente sempre parte do princípio que vamos reduzir dose, mas chega um momento que só reduzir não basta, né? Uhum. E aí, na época, foi adquirido, né, esse tomógrafo de dupla fonte, e entre várias oportunidades ele dava essa. E aí, claro, daí, nesse momento foi buscado na literatura e foi visto que era possível. E aí foram feitas várias adaptações do protocolo até chegar nessa. Muito bom. E só mais uma pergunta, a comparação foi com outros tomógrafos de dupla fonte? Não, é com exames em geral, né? É com protocolo geral. Era isso, então. Então, agora, Parabéns. vou te chamar novamente para apresentar o segundo trabalho, que é a análise retrospectiva da investigação ultrassonográfica de pacientes atendidos por dor abdominal aguda na emergência pediátrica durante a pandemia de Covid-19.
Então, agora a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre análise da investigação ultrassonográfica em pacientes atendidos por dor abdominal aguda na emergência pediátrica durante a pandemia de Covid-19. Mais uma vez, não tem conflitos de interesse, o nosso trabalho também está inscrito junto ao CEP. A dor abdominal aguda, como é um conhecimento geral, ela é uma das principais queixas clínicas em pacientes no serviço de emergência pediátrica. E também o exame físico pediátrico, ele de forma geral pode não ser fácil. Quando a gente está falando aqui num contexto de emergência, isso se amplifica muito mais, né? Então, é papel tanto do médico atendente quanto do médico radiologista diferenciar processos autolimitados de emergências cirúrgicas. E quando a gente está falando aqui de causas não cirúrgicas e cirúrgicas, a gente só vai relembrar um pouquinho que as principais não cirúrgicas seriam a constipação, colite, dispepsia, gastroenterite, parasitose e hepatites, versus as causas aqui que a gente vai chamar mais atenção, que seria, em primeiro lugar, apendicite aguda, diverticulite, obstrução intestinal, invaginação, torção ovariana e torção intestinal. E quando a gente está falando do primeiro lugar, né, de principais causas cirúrgicas, que a gente está falando de apendicite aguda, a gente tem que lembrar que cerca de 8% da população mundial ela é operada por apendicite aguda no curso da vida. E a incidência de apendicite no Brasil é de 4 casos a cada 1.000 habitantes. Então, muito importante. Nesse trabalho, a gente delineou como objetivos avaliar, então, qual o perfil de positividade dos exames de ultrassonografia do abdômen total solicitadas na emergência pediátrica de um centro de referência durante a pandemia de Covid-19, avaliar se havia correlação dos achados clínicos encontrados pelo médico atendente com o diagnóstico de apendicite aguda e, por fim, avaliar se havia uma diferença na incidência da visualização do apêndice secal entre as ecografias realizadas por radiologistas pediátricos e gerais. Então, o nosso estudo foi um estudo transversal, retrospectivo e excêntrico, onde a gente avaliou mais de 1.000 exames, tá? E os pacientes aqui que a gente teve como referência foram pacientes de 0 a 18 anos incompletos, no período de 2020 a 2021. Como os critérios, a gente fez, então, revisão tanto de laudo quanto de prontuário. Mas agora falando dos resultados mesmo. Quando a gente está falando de sexo e idade, a prevalência maior da nossa amostra foi de sexo masculino, a média de idade dos pacientes foi de 7 anos e a média de idade dos pacientes com diagnóstico de apendicite aguda foi de 10 anos. E agora, já começando a responder um pouquinho os nossos questionamentos. Dentro dos diagnósticos finais, cerca de 77,7% dos casos tinham como achado normal, ou seja, não tinham patologias detectadas. E quando a gente está falando de patologia detectada de forma individual, a mais prevalente foi a apendicite aguda, com uma prevalência ali de 7,1%. Mas quando a gente vai analisar só os exames com alteração descrita, ou seja, 23% daquele total, essa amostra ainda é mais relevante, né? Onde a gente vê que a apendicite aguda de forma isolada foi responsável por 30% dos casos. E só um adendo aqui, quando a gente está falando daqueles outros, a gente incluiu dentre eles invaginação intestinal, torção ovariana e outros diagnósticos urológicos, nefrológicos e oncológicos. E quando a gente vai estar começando a se questionar sobre achados clínicos, lá daquela nosso segundo questionamento, então, a gente avaliou o primeiro deles a presença de febre. E a gente viu que tanto em pacientes com apendicite aguda quanto na amostra total, a gente não teve uma diferença significativa que nos tornasse, então, a presença de febre um fator relevante para a triagem desses pacientes. Sendo que nos pacientes com apendicite aguda, 63% deles não tinham febre, um valor muito semelhante quando a gente está falando da amostra total, de cerca de 70%. E esse achado ele vai se replicar quando a gente está falando de sintomas do trato gastrointestinal, sendo que nos pacientes com apendicite aguda, quase 60% deles não tinham sintomas. Mas quando a gente vai levar essa avaliação para o paciente que teve um resultado normal na ecografia, ou o paciente que teve um resultado alterado, que a gente não está falando aqui de apendicite aguda, esses valores são bem semelhantes, né? De 55% sem sintomas no resultado normal e ali de 56% também no resultado exceto apendicite aguda. Mas, felizmente, aqui a gente encontrou um marcador que teve uma diferença estatística bem significativa, quando a gente está falando de um paciente que vai apresentar sinal de Bloomberg positivo ao exame físico. Quando a gente está dizendo que o paciente tem uma apendicite aguda, ele vai estar com... A gente consegue ver que essa amostra, quase 50% deles teve um resultado positivo. E quando a gente vai avaliar esse resultado nos pacientes sem patologias ou nos pacientes que tinham patologia exceto apendicite aguda, esse resultado é muito menor, né? Ali 5% nos pacientes que não era apendicite e cerca só de 2% quando o resultado era normal. E agora, quando a gente vai estar se questionando sobre a nossa amostra entre exames realizados por radiologistas gerais e aqueles pediátricos, aqui, infelizmente, foi
uma limitação do nosso trabalho, que a nossa amostra foi bem divergente, tá? Que quase 80% dos radiologistas eles eram gerais e só cerca de 18% eram pediátricos. Mas vamos analisar então um pouquinho, né? Quando a gente está falando de se foi visualizado e descrito o apêndice secal no exame e esse exame não tinha uma patologia detectada, a gente vê que 50%, um pouquinho mais dos casos, quando a gente falava de um laudo dito por radiologista pediátrico, ele tinha descrição do apêndice. Quando a gente vai ver que versus 30% dos gerais tinham descrito. E quando a gente está falando dos casos alterados que não apendicite aguda, esse valor ele se mantém, com 47% dos pediátricos descrevendo e cerca de 26% dos gerais descrevendo. Mas, quando a gente vai avaliar apenas os exames com diagnóstico de apendicite, 16 deles foram laudados por pediátricos e desses 94% tiveram a visualização do apêndice e 54 exames foram laudados por gerais e destes 98% tiveram a visualização do apêndice, ou seja, do apêndice, perdão. Aqui a gente não vai ter uma diferença tão significativa. Como resultados, então, a gente observou um baixo perfil de positividade entre as ultrassonografias de abdômen solicitadas na emergência pediátrica, mesmo durante a pandemia de Covid, sendo que entre todos os exames realizados, cerca de 77% tinham resultado inalterado. Mas o dado que foi importante para a gente também é que, se ao considerar apenas os exames com as alterações que foram vistos, houve prevalência do diagnóstico de apendicite, resultado em conformidade com o que a gente tinha na literatura, né, que era a principal afecção cirúrgica. E quando a gente está falando do nosso segundo questionamento, né, em relação aos achados clínicos, a gente encontrou diferença significativa apenas com a presença do sinal de Bloomberg ao exame físico. E na amostra estudada, observou-se que os radiologistas pediátricos eles descreviam o apêndice secal com maior frequência quando comparado aos gerais. Entretanto, quando a gente está falando só dos casos de apendicite, não teve uma diferença estatística significativa. Por fim, então, como conclusão, a identificação do sinal de Bloomberg positivo ele é um dado clínico importante para a triagem de pacientes potencialmente graves, principalmente aqui quando a gente está falando de um fluxo de atendimento com uma grande demanda de casos de baixa complexidade, né? Mesmo quando a gente tinha uma espera que essa amostra fosse um pouco mais triada devido ao Covid. E no que tange a diferença entre os laudos realizados por radiologistas pediátricos e gerais, por mais que os nossos resultados apontassem que os pediátricos descreviam mais o apêndice, a diferença da amostra nos tornou um pouco limitados para essa avaliação. E nesse contexto ainda é necessário seguir investindo, né, nos radiologistas pediátricos qualificados, mas analisar amostras mais intensas, a fim de validar e aprofundar nossas conclusões. Muito obrigado e um agradecimento em especial à doutora Cibele. Bom, Gabriela, queria te parabenizar novamente. Então, foram 2 trabalhos bem interessantes. Esse da apendicite, do abdômen agudo é uma coisa bem do nosso dia a dia, né, que a gente está acostumado. Eu fiquei um pouco confusa com o dado do Covid no título, assim, que eu achei que vocês iam falar também sobre aquela SIMP, né, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, que pode dar dor abdominal também. Eu fiquei um pouco confusa com... Eu tiraria talvez o Covid do título, que acho que fez um pouquinho de confusão. Tá. Mas o trabalho muito bom, o desenho do estudo bem claro, tá de parabéns. Eu também. Quando eu vi o título, eu esperava encontrar ou algo sobre colite. Nós tivemos muita colite, né, na pandemia. E, pelo menos lá, a gente encontrou bastante. Mas, quando a gente vê ela apresentando, a gente entende o que é e de forma muito clara. Então, parabéns. E, assim, também reforçar a importância do exame físico, né? Que ali o Bloomberg foi um fator importante que teve associação com os casos, né, positivos. Então, sempre reforçar que a apendicite aguda é um diagnóstico clínico, né? Embora na prática a gente vê que quase sempre pedem exames de imagens. O exame de imagem seria mais para os casos equívocos, né? Mas é muito, muito pertinente mesmo. Parabéns. Parabéns.
Então, agora a gente vai passar para o próximo tema, que é o estudo prospectivo de radiografias suspeitas de maus tratos infantil em hospital pediátrico, a importância do olhar do radiologista. A apresentadora do trabalho é a Giovanna Piubelli Frioli, de São Paulo, e ela é uma estudante do 5º ano de Medicina da Faculdade de São José do Rio Preto, FAMERP. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Hoje eu vim apresentar nosso trabalho, que foi feito na minha faculdade, a FAMERP, sobre radiografias suspeitas de maus tratos. Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética, foi aprovado pela Bolsa também, e a gente declara não ter nenhum conflito de interesse. Então, para começar, todo médico ele precisa saber identificar, assim que uma criança chega no pronto atendimento, qual vai ser a clínica dela de uma criança que provavelmente sofreu abuso. Então, ela vai ter lesões corporais, então pode ter hematomas, escoriações, contusões, até queimaduras. E uma coisa que chama muita atenção é a história que os pais ou responsáveis vão contar, que não vai ser muito condizente, às vezes, com o mecanismo de lesão que ela vai aparecer ali. Então, a gente já tem que abrir o olho. A partir do momento que a gente começou com essa suspeita, a gente tem que seguir um protocolo. Qual que é esse protocolo? Fazer incidências obrigatórias e separadas de cada pedacinho do osso da criança, para a gente conseguir avaliar com muita minuciosidade se existe alguma lesão aí mais suspeita. E a partir disso, a gente segue esse protocolo e a gente pode encontrar lesões específicas. Elas podem ser de alta especificidade, moderada ou baixa para maus tratos. Então, a gente pode encontrar, eu queria dar destaque para as fraturas múltiplas de costela, que são de alta especificidade, que estão muito relacionadas com a síndrome do bebê sacudido, né, que é quando o adulto ele faz uma compressão anteroposterior no tórax do bebê, alavancam as costelas e elas quebram, e elas podem ser de difícil visualização no começo de maneira aguda, né? A gente pode esperar alguns dias, que aí vai começar a aparecer o calo ósseo e a gente vai conseguir visualizar melhor essas fraturas. Mas todas essas daí são fraturas de ossos que exigem uma força muito grande, que para crianças de baixa idade não tem força, né? Então a gente tem que já abrir o olho nesses casos. Agora, falando um pouco do nosso estudo, como que ele foi feito? Foi uma busca ativa diária, foi um estudo prospectivo longitudinal durante 6 meses, de agosto de 2021 a dezembro de 2021. A gente filtrou até crianças de 24 meses, então a gente ficou com bebezinhos até 2 anos, lá no Hospital da Criança e da Maternidade São José do Rio Preto e no ambulatório também da FAMERP. Aí a gente filtrou para ver todas as radiografias de sistema musculoesquelético, coluna e crânio, e a gente buscava fraturas e sinais de maus tratos. E o que a gente encontrou? A gente ficou com 187 pacientes consultados, a gente excluiu 54 deles, porque eram causas não traumáticas, não mecânicas, então era sífilis congênita ou uma sindactilia, polidactilia. E aí a gente ficou com 133 crianças nesse estudo. Dessas 133, 35 elas tinham fraturas e 98 não. Nosso N de crianças com alta suspeita de maus tratos foi de 21 ao final desses 6 meses. 21 crianças de até 2 anos com suspeita de maus tratos. A gente classificava elas também em crianças que abriram ou não um protocolo de maus tratos de primeira, assim. Então, se a equipe de pediatria conseguiu identificar e abrir o protocolo. E 2 dessas crianças com fratura suspeita, não foi aberto o protocolo e a gente conseguiu só depois, com a análise só da equipe da radiografia, conseguimos identificar fraturas suspeitas. Então, tá aí a importância do radiologista de enxergar que as fraturas suspeitas, elas podem estar só ali e a história, a clínica da paciente não vai estar tão clara assim. Eu queria mostrar alguns exemplos do nosso trabalho. Esse primeiro é de um garotinho de 4 meses de idade, a mãe veio com uma história de queda da cama, que não é condizente com o mecanismo de trauma, né? É uma fratura com afundamento focal do osso parietal direito, com aspecto de ping-pong, que é uma especificidade moderada para maus tratos. E quando a gente abriu o protocolo para essa criança, a mãe acabou evadindo com ela no hospital. Outro caso de uma garotinha de 4 meses, também com uma história de queda de bebê conforto. O pai contava que tentou pegar ela pelo bracinho, não conseguiu, mas quando a gente foi abrir o protocolo e foi ver todas essas fraturas, né, a gente encontrou múltiplas fraturas, né? Só na costelinha tem estágios diferentes de consolidação. Então, nas setas azuis, a gente tem fraturas mais recentes, e nas setas amarelas, que são do 4º ao 6º arcos costais, a gente já tem calos ósseos, né, com uma fratura um pouco mais antiga. No braço esquerdo, a gente tem uma fratura completa, desalinhada da região supracondilar do húmero distal. No braço direito, a gente tem uma fratura da metáfise distal do rádio direito e tem até reações periosteais, todas regulares ao longo do rádio da ulna.
Outro caso, garotinho de 18 meses, um pouco mais velho, mas ainda um bebezinho que não tem força para fazer uma fratura de grande monta que a gente está vendo aí, que é uma fratura completa, diafisária, com desvio do fêmur esquerdo, que é um osso longo, que exige uma força muito grande, né? Também era uma história de queda na cama, vocês vão perceber que é muito comum os pais ou responsáveis contarem que foi uma queda da cama, e você vai ver, não faz muito sentido, né, o mecanismo do trauma. E o último caso que eu queria mostrar, essa foi de uma menininha de apenas um mês, mas a história foi clara, não foi suspeita, porque a mãe contou que o pai agrediu com paneladas na cabeça. Então, a gente tem fraturas muito específicas aí também, fraturas cranianas de moderada especificidade, em ambos os ossos parietais, desalinhadas e complexas, acompanhadas, obviamente, de hematomas subgaliais e hemorragias subaracnoides, laminares em sulcos entre giros corticais. No nosso estudo, o que a gente mais encontrou durante esses 6 meses nas criancinhas foram as fraturas de crânio, foram as mais comuns, principalmente a fratura linear alinhada. Mas também foi muito importante as fraturas de fêmur que a gente encontrou. Então, as principais foram de crânio e de fêmur nesse período que a gente pesquisou. Concluindo aqui, eu queria deixar muito claro a importância do radiologista na identificação de maus tratos. Então, às vezes, a história pode passar batido, a clínica pode passar batido, mas é muito importante que o radiologista ele perceba quais são as fraturas específicas e abra o olho e comece aí uma investigação mais aprofundada, a fim de evitar ao máximo o sofrimento dessas criancinhas. O nosso estudo vai estar disposto aí no painel digital. Estou disposta para dúvidas. Muito obrigada. Então, gostaria de te parabenizar. Então, Obrigada. Giovana, muito boa apresentação. E eu não tinha atentado que tu era estudante de medicina. E isso me impressionou muito. E eu fico muito feliz que estudantes se interessem por esse tema. Eu acho que para o radiologista pediátrico, para mim, são os 2 temas mais importantes. A questão da dose de radiação, que a Gabriela apresentou, e a de maus tratos em crianças, que muitas vezes é uma coisa negligenciada, né? E como tu mostrou ali, teve casos que passaram e que não foram observados pela equipe, né, num primeiro momento. Então, é muito importante o teu trabalho. Eu fiquei um pouquinho com dúvida no desenho do estudo, visto que tu viu as crianças em um só momento, né? Então, eu fico com dúvida se não seria um prospectivo transversal. E eu fiquei com um pouquinho de dúvida nisso, assim. Mas eu fiquei muito impressionada com o teu trabalho, ainda mais sendo estudante. Parabéns. Obrigada. E o intuito da gente fazer esse prospectivo foram 6 meses, até o número impressiona por 21 crianças, né? Eu achei bastante. Só até 2 anos, né? Só até 2 anos a gente avaliou, mas exatamente para conseguir intervir. Então, nesses 2, a gente fez prospectiva, porque o que a gente revia todos os dias, a gente conseguia reconvocar a família que tinha sido perdida. Sim. Daí vocês acabavam vendo novamente. A gente notificava, abria o protocolo, acionava a pediatria. Claro, 2 casos não foram confirmados, mas pelo menos os que eram, que a gente não deixou passar, né? Sim. Parabéns. É um assunto muito importante mesmo. Triste, mas importante, né? Mas e bem importante de estar sendo transmitido, né? Porque a gente não pode deixar passar nenhum caso. Né? Muito obrigada, viu? Parabéns. Obrigada. Eu gostaria de chamar agora Denis Wanderson Pereira Frazão, que vai ser o moderador aqui do próximo trabalho.
Saudações. Dando continuidade aos trabalhos, nós vamos agora ter o trabalho do Matheus. Eu sou o Denis Frazão, tecnólogo em radiologia, especialista em ressonância e tomografia. E hoje estou aqui com o Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Felipe também, que é tecnólogo em radiologia. E nós vamos estar juntos aqui com o Matheus Souza Carlos, que também é tecnólogo em radiologia, e vai trazer para nós o tema o trabalho, né, de colonoscopia virtual do preparo ao pós-processamento. Então, o Matheus, que é do Espírito Santo, ele é pós-graduado em tomografia e também em ressonância magnética, e também pós-graduado em gestão serviço de saúde. Atualmente é coordenador técnico da clínica Salles e Bioscan, atuando na área de radiologia e imaginologia há 16 anos. Então, Matheus, é com você. Boa tarde a todos. Vou estar apresentando o trabalho aqui sobre colonoscopia virtual, com o tema do preparo ao pós-processamento. Essa apresentação não possui conflito de interesses. Sobre o estudo. Esse estudo foi realizado com dados obtidos de 70 exames, 70 últimos exames que realizamos antes do envio desse trabalho, executados em ambiente ambulatorial, onde 56 exames foram realizados no equipamento de 16 canais e 14 exames em equipamento de 64 canais, processados em software específicos para estudo endoscópico virtual. A colonoscopia virtual é um procedimento realizado em equipamento de tomografia computadorizada, com processamento em software específico, para avaliação e estudo do intestino grosso. Um procedimento não invasivo, com baixo risco de perfuração intestinal, recomendado principalmente nos casos onde o procedimento de colonoscopia convencional é incompleto ou há um risco elevado para sedação. E como fatores limitantes, nós temos a impossibilidade de biópsias e polipectomia, poucos profissionais capacitados para a realização do procedimento e profissionais médicos para emissão de laudos, além de um alto custo dos equipamentos e software. Uma breve passada na anatomia do intestino grosso. E para esse trabalho nós desenvolvemos um método com materiais simples e acessíveis, para que seja possível realizar esse tipo de procedimento em qualquer região, né, independente da dificuldade, né, em ter materiais mais específicos e de difícil acesso. Então tem uma listagem de tudo: contraste iodado não iônico, 50 ml, butibrometo de escopolamina, água para injeção, seringa de 20 ml, agulha, scalp, sonda Foley, moving lax e bisacodil. E para insuflação, a gente utiliza simplesmente uma pera para esfigmomanômetro, né, que a gente decidiu utilizá-la por conta da válvula, que vai auxiliar na manutenção do ar dentro das alças intestinais. O preparo para o exame podemos considerar como primordial e a parte mais importante do procedimento, porque o excesso de líquido ou de resíduo fecal pode comprometer o estudo. Além de um intestino bem preparado, bem limpo, a gente conseguir ter uma navegação de muito melhor qualidade. E o preparo para o exame consiste em uma dieta com horários e alimentação específica, né, além do uso de laxante e o contraste iodado de forma oral para fazer a demarcação dos resíduos sólidos e líquidos. Uma sugestão de preparo, né, ao contrário da maioria dos preparos de colonoscopia convencional, videocolonoscopia, onde o paciente faz uma dieta radical, nós adaptamos um preparo onde o paciente faz as suas refeições e regularmente, com café da manhã, almoço, janta, né, e tem uma facilidade maior em realizar, até mesmo porque a boa parte dos pacientes que realizam esse exame são pacientes de idade mais avançada. Sala de exames, até negritei na apresentação, é extremamente importante a gente informar sobre todo o procedimento ao paciente, para que ele consiga colaborar e nós consigamos realizar o procedimento da forma mais segura, precisa, com a melhor qualidade possível. Realizar a administração endovenosa de uma ampola de butibrometo de escopolamina, mais conhecido como Buscopan,
O Buscopan tem a finalidade de diminuir o movimento peristáltico do intestino. Posicionar o paciente em decúbito lateral e fazer a introdução da sonda tipo Foley, cerca de 5 centímetros, onde a gente vai inflar esse balão, né, com água destilada, que tem a finalidade de auxiliar na vedação do ânus, né, para que o ar tenha uma dificuldade maior de sair ali durante a insuflação e após a insuflação. E após isso a gente vai fazer a insuflação fracionada, respeitando os limites de desconforto do paciente, mantendo ali o conforto mesmo para que o paciente consiga suportar a maior quantidade de ar possível. É importante frisar, né, mais uma vez, que quanto maior a quantidade de ar introduzido, maior a qualidade da reconstrução. E aí, após a insuflação, nós realizamos o scout para verificar se todo o intestino está distendido. A aquisição das imagens, elas devem ser feitas em pelo menos 2 decúbitos, mas de acordo com a quantidade de líquido remanescente no intestino, precisamos fazer outros decúbitos, no caso decúbitos laterais, principalmente quando temos um volume de líquido muito grande no intestino grosso, na parte do cólon transverso, né? E o protocolo utilizado é um protocolo de baixa dose, equilibrando ali a visualização tanto das partes intra e extracólicas, né? Porque um dos benefícios da colonoscopia virtual é podermos utilizar a varredura para avaliação de outros órgãos. Aqui o protocolo utilizado tanto no equipamento de 16 canais quanto no equipamento de 64 canais. E aqui começamos com as imagens, né? A primeira são imagens processadas no equipamento de 16 canais, onde a gente tem aqui o resíduo fecal. A gente observa aqui, né, é importante a correlação com outros planos ortogonais, que a gente vai ver aqui que isso está marcado de contraste, e temos ao lado um pólipo intestinal, e a gente não observa a demarcação por contraste oral. Temos também os divertículos, né, que de forma abundante, que uma das características dos divertículos no exame é esse anel sombreado, né, que até facilita durante a videonavegação. E nessa imagem aqui, o caso de um paciente que teve a colonoscopia incompleta, né, por conta de um estreitamento no cólon sigmoide para o espessamento das paredes. E uma reconstrução VR para poder ter um aspecto amplo, né, fora da alça, onde a gente observa uma quantidade considerável de divertículos. E aí partimos para o equipamento de 64 canais, onde temos ferramentas diferentes, mas onde se mantém a qualidade, né? E vamos demonstrando que nesse equipamento, em característica, a gente consegue ter uma visão, né, aberta do cólon, onde a gente pega essa imagem e ela abre de forma automática, a gente consegue ver ele por completo. E continuamos a correlação, né, com os planos ortogonais. E aí uma reconstrução VR num padrão diferente. Resultados: foram realizados 70 procedimentos, 66 dos pacientes apresentaram resultados com classificação CIRADS 1 e 2, 4 pacientes foi recomendada a videocolonoscopia, né, porque tiveram lesões ali características de CIRAD 3 e 4, perdão, e 2 pacientes de todos esses 70 tiveram procedimentos repetidos por preparo insuficiente, pacientes com histórico de constipação intestinal. A conclusão: diante dos resultados apresentados, podemos considerar a colonoscopia virtual como um método válido e preciso para a detecção precoce do câncer coloretal e demais patologias detectáveis, como divertículos, pólipos, estenoses, processos inflamatórios detectados através das imagens seccionais da tomografia computadorizada. O método foi eficaz e suficiente em 94,29% dos procedimentos realizados nesse estudo, e não se detectou uma redução de qualidade e acurácia, né, comparado aos exames entre os equipamentos. Nos exames realizados em equipamento de 64 canais, né, se destaca como vantagem a varredura mais rápida, o que facilita a realização em pacientes idosos com dificuldade em realizar a apneia. Agradecer às pessoas que contribuíram para esse trabalho, referências utilizadas para esse trabalho, e muito obrigado.
Então, Matheus, parabéns pela apresentação. Fico muito feliz em ver um colega estar envolvido aí, né, nesses trabalhos. E você tinha comentado aí 70 pacientes, a gente sabe que não é fácil reunir uma quantidade de dados como essa. E assim, eu queria te fazer uma breve pergunta, depois vou pedir para o Felipe também, ele quer fazer uma pergunta sobre uma dúvida do contraste, né, do uso, ele comentou comigo. Em relação aos equipamentos, né, que você fez no trabalho de 16 canais e 64. Você já chegou a ter alguma experiência com equipamentos de menos canais para fazer esse tipo de exames? A varredura é possível em equipamentos de menos canais, desde que tenha uma estação de processamento avançado. Então, não é o ideal, né, a gente fazer esse exame em equipamentos com quantidade de canais inferiores a 16 canais, por conta de características, né, espessura de corte, tempo de apneia. Então, não é recomendado, né, a gente não tem recomendação para realizar o procedimento em equipamentos de menos canais, de porte menor. Até mesmo porque a gente não tem como ter uma reconstrução e navegação de qualidade com cortes inferiores a 2 milímetros de espessura. Excelente, muito bom. Primeiramente, parabenizo pela excelente apresentação. Foi muito assertivo nas suas palavras, muito bem explicado o trabalho. Seria mais uma observação. Eu vi que você relatou bem, né, a orientação do paciente no momento da insuflação, né, para a gente não causar nenhum dano à saúde do paciente, né, em relação ao intestino. Em casos de pacientes internados não comunicativos, onde ele não vai conseguir se comunicar bem com você para relatar algum desconforto no momento da insuflação, eu recomendo fazer o uso de um estetoscópio na região do flanco inferior direito, na região do seco, para saber que o ar já chegou ali no seu limite, para não causar nenhum dano ao paciente, tá? Isso seria só uma observação para você poder acrescentar no seu trabalho. E a dúvida sobre o meio de contraste, que muitas pessoas sabem que não se utiliza o meio de contraste nesse tipo de exame. Eu queria que você comentasse um pouco qual que é a finalidade do uso do meio de contraste. O uso de contraste é primordial para o exame, porque principalmente nos pacientes que têm múltiplos divertículos, o resíduo fecal ele pode ser depositado dentro de um divertículo e simular um pólipo. E se a gente fizer esse exame sem o uso do contraste oral, o pólipo ele tem densidade muito próxima à densidade do líquido. Então, o contraste oral é o que vai permitir que a gente tenha ali uma precisão na hora de diferir uma lesão de uma não lesão simulada. Então, o contraste, em casos onde o paciente tem histórico alérgico, por exemplo, é feito um preparo com dessensibilização durante o uso do contraste oral também, que é feito na véspera, para que a gente tenha segurança e realizar o exame com o uso do contraste oral. Excelente. Muito obrigado. Então, Matheus, muito obrigado. Obrigado. E, então, gostaria de agradecer, né, a toda a audiência que está conosco, agradecer a SPR pela oportunidade. A Jornada Paulista de Radiologia se encerra. Guardamos todos vocês na Jornada Paulista 2025. Então, um forte abraço e até a próxima.